Olá pessoal, como vão? Tudo bem? E aí, visual novo, né? Barba cheia não ia dar muito certo, não. Vamos ver se isso aqui funciona um pouco melhor. Como vão vocês? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje o vídeo vai tratar de um assunto bem polêmico, mas vou voltar a dizer como sempre. É a minha opinião baseada em análises de resultado e visão própria. O vídeo de hoje é um comparativo entre dois sistemas teoricamente de áreas diferentes, mas que são aplicados, na minha visão, para a mesma finalidade. Tá? Nada contra quem quer seguir nenhum dos dois, mas prestem atenção no comparativo. Podem me refutar a qualquer hora, traçar aí o que vocês quiserem. Lembrando, vamos manter o respeito como sempre. Vamos lá pro vídeo. Obrigado a todos. E aí, pessoal? Vamos pra polêmica? Vamos lá. Gente, estamos no vídeo 49. É um vídeo com uma relevante importância para mim. Vai meio que fechar esse ciclo inicial que eu não vou dizer que eu tracei, porque eu não tracei, mas eu nesses outros 48 vídeos eu deixei bem expresso a minha linha de pensamento, minha linha de raciocínio. Espero que vocês entendam. Não peço que aceitem, apenas que entendam. Sempre vai ser assim. Eu tenho liberdade de me expressar, vocês têm liberdade de aceitar ou não. Mas o mínimo que vocês têm que fazer é entendam. Eu tenho esse direito, assim como vocês também têm todos os outros direitos que a nossa Constituição nos permite. Vamos lá. Normalmente, um sistema, quando quer dominar o seu povo, ele impõe algumas coisas, certo? E hoje a gente tem um grande exemplo de domínio político como o comunismo. E como história, nós temos um grande exemplo de dominação religiosa, o catolicismo. Então, há um certo tempo atrás, eu perdi alguns instantes de, na minha visão, uma iluminação e comecei a falar, mas isso é muito parecido. E comecei a pensar pontos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Imaginemos o seguinte, em suas bases básicas, até o topo da pirâmide, nós temos muitas similaridades. Nós vamos analisar e discutir elas agora. Inicialmente, para um sistema comunista se manter, ele tem que deixar o povo meio down, meio com limitação de informação, limitação de alcance da informação, baixa qualidade dessa informação, e por aí vai. A gente tem isso no comunismo, né? A gente vê isso na questão do controle da mídia, na questão da troca de favores entre os amiguinhos. Isso em qualquer país comunista tem, até mesmo pelo exercício da força e controle dos órgãos de mídia. Isso a gente tem no comunismo. No cristianismo tivemos coisas muito parecidas, né? A própria Igreja Católica começou criando as universidades e, evidentemente, eles ensinavam o que lhe era interessante. Isso é histórico, eu não estou inventando, certo? A ciência foi muito depredada pela própria Igreja Católica a partir do século IX, ali até o século XV, tá? Ali até, acredito eu, Da Vinci ali, né, século XV, aí chegou até o XVIII ali, mas aí a informação já fluía mais rápido, aí já foi caindo, vamos dizer assim, esse poder. Tanto é que no século XV eles começaram a mandar navegações para descobrir mais terras, para dominar mais terras. Quem pagou as grandes navegações europeias foi a igreja, não foi os governos, foi a igreja. Tá? Então aí a gente tem na questão do lado da Igreja Católica, a gente tem a questão da limitação da informação baseada na escravidão dos povos, tá? E é uma escravidão branca, vamos dizer assim, né? Porque tecnicamente ninguém fala. A própria Inquisição, onde calavam a ciência e calavam determinadas pessoas que talvez pudessem passar mais informações,
né? As próprias doutrinas do cristianismo que limitam você à base do conhecimento, vendendo um livro como verdade absoluta, de novo, não é opinião para desmerecer ou para desonrar ou para ofender. Uma opinião baseada no que a gente vê no mundo. Me refutem se eu estiver errado. Não tenho problema nenhum com isso, tá bom? E os próprios dogmas também da Igreja Católica também te deixam meio... Olha, não vai até ali porque Deus não gosta. Existe isso. E é ao monte, tá? A Bíblia tem até passagens onde Deus diz que... Deus, né? Deus diz que você não tem que procurar muito conhecimento. Todo conhecimento já está ali. Então, isso já é claro. Então a gente tem dos dois lados, tanto no comunismo quanto na Igreja Católica, uma limitação considerável do alcance e da qualidade da informação para os seus subordinados, seus súditos, para a base dominada, né? Enquanto seus dominantes a gente sabe muito bem como vive. Tá? Outra coisa muito interessante é a aplicação de regras para todos, menos para a bolha, né? A bolha dominante, como eu acabei de dizer, né? O comunismo prega uma igualdade para todos, né? E o cristianismo pega ali a questão de castigos, caso você não siga naquele corredor, castigo aos pecados, né? Isso tudo, evidentemente, na visão de Deus. Então eles pegam os dois e colocam no mesmo corredorzinho. Olha, anda desse jeito, certo? Que é o que Deus quer. Deus não quer que você saia desse corredor. E o comunismo prega a igualdade para todos. Então, quer dizer, você acaba tendo dois corredores paralelos usando apenas temáticas diferentes. Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? Entendam, apenas uma análise do que a gente tem, do que a gente vê. Mais uma vez. Ponto. O comunismo também sempre usa de bodes expiatórios para culpar os insucessos dos países onde ele é aplicado. Evidentemente, né, um termo muito utilizado pela esquerda é não, o comunismo nunca foi aplicado totalmente. Porque cada país é um diferente do outro, você não tem realidades iguais. Evidentemente, um comunismo sempre vai ser diferente do outro comunismo. Por isso que eles podem usar esse argumento pífio de nunca foi aplicado totalmente. Porque não vai ter um país que vai ser exatamente igual ao outro e que vai usar as mesmas ferramentas e obter os mesmos resultados. Simples. Então esse argumento, pela própria incapacidade de dar certo, já se auto-refuta. Ok? A igreja também usa isso de uma maneira parecida, né? O comunismo utiliza geralmente os bodes expiatórios externos. O capitalismo é ruim. Aquele país lá, por exemplo, aplicou uma restrição de compra e tudo, e aí você culpa esse país que tecnicamente é superior economicamente a desgraça do economicamente mais frágil, que normalmente é o comunista. A igreja usa imagens e fábulas justamente de diabo, de demônio. Foi o diabo que fez isso, foi o demônio que fez aquilo. Tecnicamente, se você for colocar em paralelos, é exatamente a mesma coisa. Eles nunca se autoculpam. Eles não falam, não, nós somos incompetentes em fazer o que nós temos que fazer. Né? Na questão também da Igreja Católica, você não teve fé o suficiente, ou então Deus sabe a hora. Sempre tem outro. Nunca é a instituição igreja que ou está errado ou que não dá resultado. Não sei se vocês entendem. Espero que entendam. Não precisa aceitar. Os dados estão aí. A linha lógica está aí. Ok? Numa questão organizacional, o comunismo também utiliza o sistema de célulazinhas pequenas sociais, né? Que em sua maioria são impostas com falsas finalidades de ajudar o povo. Por exemplo, sindicatos, diretórios, instituições usadas para doutrinação. Né? Existem até casos de ONGs que estão lá realmente para ajudar o povo, mas tem uma utilização distorcida. Eu estou dizendo algumas, não estou dizendo nem todas. Eu conheço várias ONGs que trabalham muito bem, mas em relação à mídia, a gente tem conhecimento de várias que não trabalharam muito bem e cederam à corrupção. Já a igreja ela tem a mesma finalidade com os templos religiosos, as igrejas, né, chamadas. Né? A gente tem as igrejas, as associações cristãs e tudo.
Entenda o seguinte, se toda essa máquina sempre funcionasse, tanto do lado comunista quanto do lado da igreja, a gente teria uma redução da pobreza e dos alvos que eles defendem muito mais fácil alcançado. Entendeu? Eles alcançariam um aproveitamento, um resultado mais positivo se realmente funcionasse. Se realmente funcionasse. Mas aqui, infelizmente, a gente sabe muito bem que não. Países da África, a igreja está presente lá sempre. Vende que não, estamos fazendo e a gente não vê melhoria. Me desculpe. Os mesmos líderes corruptos estão lá no mesmo tempo. As guerras civis acontecem do mesmo jeito. As doenças estão lá do mesmo jeito. E nem Deus e nem as instituições conseguem resolver o problema. Desculpe. São dados. É linha lógica. Outra coisa parecida do comunismo e da religião católica especificamente é a falta de acesso aos seus representantes em cargos mais altos. Dificilmente uma pessoa consegue ir lá falar com um arcebispo, ou até mesmo um bispo e tudo. Não consegue, é muito difícil chegar a esse tipo de pessoa. A mesma coisa do lado do sistema comunista, né? Os líderes lá das ONGs, essas coisas, eles, normalmente, as corruptas, vou voltar a dizer, os sindicatos e as instituições todas, normalmente o cara de cima é meio inacessível. Você só consegue falar com o pessoal lá, que é o pessoal de front, é o pessoal de atendimento. Então isso cria um pequeno problema de transparência, né? A gente não consegue falar com os líderes, sempre vai ter transparência. Hoje a gente tem um exemplo muito claro disso, como você pode ter essa transparência, você pode ter essa redução dessa distância, tá? Principalmente no sistema político brasileiro. A gente vê que alguns cargos eles são muito mais acessíveis ao povo e mais fácil. Não precisa ser tão fácil, mas já é muito fácil. Assim, as pessoas conseguem algum alcance. Uma coisa que realmente essa pega é a questão dos custos do sistema sempre sustentados pela base. Do mesmo jeito que os comunistas, a Igreja Católica também não produz absolutamente nada. Elas vivem às custas de doações dos seguidores, de empresas. Lógico, tem empresas que recebem abatimentos de impostos, né, nessas doações, tudo, nada contra. Mas cai na linha exatamente de não produzir nada para conseguir o seu dinheiro. Aí muitos vão dizer, mas a igreja vende a Bíblia, tudo. Ok, mas tipo, eles não se sustentam vendendo Bíblias. Desculpe. E mesmo assim, a maioria das Bíblias são vendidas por editoras. Eles têm não sei exatamente como é o cálculo, mas a igreja não se sustenta vendendo Bíblia. Ok? Lá você tem visitas no Vaticano, se não me engano, são pagas e tudo, mas também não é isso que sustenta a igreja. A gente sabe muito bem o que sustenta a igreja. Se você estudar um pouco do feudalismo, você vai entender de onde vem a riqueza da igreja. Sempre a base do povo, sempre essas coisas. Tá? No caso da igreja, a gente tem como exemplos, a gente tem a questão do dízimo, a gente tem a questão das indulgências, que eram muito aplicadas ali no século, se não me engano, do século IX ao século XVI, XVII. Né? As indulgências eram muito presentes. O que é indulgência, para quem não sabe, né? Os católicos deveriam saber, pelo menos os cristãos deveriam saber, é a compra do perdão do pecado. Né? As pessoas tinham mais dinheiro, pecavam, e lá faziam gordas doações. Olha, não, você está perdoado, em troca de dinheiro. Isso é uma indulgência. E que a maioria dos cristãos, infelizmente, acredita que não saibam. Então você comprar com dinheiro do reino material perdão no nível celestial, vocês acham realmente que se sustenta toda essa máquina? Não, né? Então essa indulgência, ela fazia parte para se manter toda a estrutura da igreja funcionando. E hoje ainda, lógico, não com o nome indulgência, mas ainda deve ter algumas coisas parecidas com isso, tá? Na questão do comunismo é a arrecadação de impostos mal aplicados, sem transparência e tudo. Então a gente sabe muito bem, o Brasil é um exemplo bem vasto de corrupção. A gente tem aí em todos os níveis, para todos os valores, em todos os setores.
tá bom? Impunidade dentro do sistema é o outro que chuta bastante. Você não vê partidos de esquerda, né, do sistema comunista, isso é a nível mundial, tá? Você não vê eles punindo os seus próprios membros por cagadas, né? Cagadas é normal deles fazerem, né? Que são atos de corrupção e tudo, mas eles não vê. O máximo que eles conseguem é dar uma abafada, mudar, é o que eu falo, né? Muitos eles trocam a cara da pessoa. Por exemplo, olha, tal cara tá numa secretaria, ele foi acusado de corrupção, tá, então vamos tirar ele. Tira ele, põe lá na gaveta, bota outro cara com a mesma linha, só mantendo a corrupção, mas esse tá com a cara limpa. Isso é muito comum, muito comum. Só as pessoas analisarem, né? Já na Igreja Católica, sabemos um dos crimes mais vistos aí da Igreja Católica é a questão sexual, pedofilia e tudo, e que normalmente não é punida com expulsão do sistema. Ela não é punida com punições severas, não pelo menos que mostre para o povo olha, estamos fazendo justiça, estamos punindo ele. Não, só é trocado de paróquia. Normalmente mandam-se ele para uma paróquia bem mais longe. Aí eu falo, mas tira ele da paróquia e manda uma paróquia lá no fim do mundo. A única diferença é que lá no fim do mundo é que ninguém vai ver as cagadas que ele for fazer. Ponto. E uma coisa que eu sempre pensei com relação a isso de não expulsar da igreja, com raríssimas exceções, tá? É que justamente o sacerdote, né, o seminarista, ele fica 10 anos estudando na igreja. 10 anos. Então é um investimento muito alto da igreja para simplesmente expulsar o cara. Ou até um pouco, numa visão um pouco pior, é assim, o cara sabe de muita coisa. Então não vai expulsar, deixa o cara lá mamando uma tetinha e larga ele lá numa paróquia no fim do mundo e deixa ele tocar a vidinha dele. Ponto. Exatamente como é no sistema comunista. Deixa ele lá em outro canto, fora do campo de visão, e ele continua fazendo as cagadas dele. Exatamente a mesma coisa. Eu espero mais uma vez que as pessoas que estão assistindo isso entendam que é uma visão de um cara que parou e pensou. Os resultados não. As ferramentas estão sendo apresentadas, os métodos estão sendo apresentados, você decide se você concorda ou não. Só entenda que na minha visão tem algo de muito estranho, algo de muito parecido. A base é muito, muito igual. Pelo menos na questão de tratamento das ações referidas aqui. Entendem? Não sou contra você ter a sua fé, não sou contra você ter a sua escolha política. Eu sou contra o resultado que ela pode acarretar à sociedade. Ponto. Vamos lá, porque ainda tem mais coisas. As escolhas indiretas e inauditáveis. Um Estado já comunista, ele dificilmente vai ter uma democracia robusta. Né? Nem no Brasil existe uma democracia robusta, a gente já falou sobre isso. Quociente eleitoral, a obrigação de você ter que se filiar a um partido, e esse partido é que vai decidir se você vai concorrer a uma eleição por algum cargo ou não. Então a gente também não vive uma democracia. Imagina os países comunistas com o comunismo aplicado, vamos dizer aquele comunismo mais forte. Então, é isso. Os caras eles corrompem o sistema eleitoral, perseguem concorrentes. Isso aconteceu recentemente na Nicarágua. Né? O próprio Lula apoiou a ação do ditador de lá e deu um grande desgaste político para ele. A gente tem o caso do Maduro na Venezuela também, né? Que o Guaidó, que é um cara forte lá, ele é totalmente calado para justamente não impor uma outra visão. Que o Guaidó também, eu já dei uma estudada, não é lá aquelas coisas, ok? Só é menos comunista, menos ditador do que o Maduro. Então vocês entendem o que eu quero dizer? Existem essas ferramentas. Aí a gente chega e joga esse paralelo à Igreja Católica. Conclave. Nenhum conclave é auditável. Eles usam as próprias cédulas de votação, queimam as cédulas, indica pela cor da fumaça se tem papa ou não. Isso dentro do corpo, do clero lá, dos 122 cardeais que votam. Não existe uma candidatura. Olha, eles chegam, se reúnem os 122,
e decidem o nome de qual papa eles acham que seria, qual dos colegas seria o melhor papa. E o melhor vence. Assim, tem uma proporcionalidade lá, mas você depois não consegue recontar os votos, porque os votos foram queimados. Vocês entendem? Cadê a democracia? E outra, você que é cristão católico fervoroso, que paga a máquina, você não consegue votar no papa que você quer. Você só tem que aceitar o que eles decidem. Exatamente como no comunismo. É exatamente igual. Eu não vejo diferença. Compra de facilidades, né? Cai lá também, lá para trás, na questão das facilidades monetárias e tudo, né? Que a gente falou. Da questão dos custos que são pagos pela base, né, de sustentação. Os caras que vão à igreja, os caras que vão para o sindicato. A mesma coisa. Então, a compra de facilidades ali, né, cai de novo na igreja católica com as indulgências, as doações. O cara ele é melhor visto na comunidade porque está fazendo doações mais volumosas para a igreja, então ele meio que ganha uma capa protetora, né? Assim, ele ganha, não, ele é tão bom, ele faz muita coisa pela comunidade, dando dinheiro para a igreja. Já no comunismo eles fazem essa troca, dando, né, poder a algumas pessoas em alguns cargos específicos, né? E essa pessoa também fazendo coisas que agradem a sociedade, que na verdade a gente sabe como funciona. Então vocês entendem como é tudo muito parecido, muito alinhado, né? E aí a gente tem no fecho de ouro. Todos os países comunistas têm ditadores. Ditador normalmente fica até a morte. O Papa também. Então a gente tem um cara que vai lá, fica e ad eternum. Só entendam. Não tô falando que é errado, é muito parecido. Marx talvez, né? E Engels, aqueles malucos, Stalin, Lenin, eles podem ter olhado esse modelo e simplesmente ter tirado a divindade, se colocando como divindade, não colocando o nome Marx como divindade, não colocando o nome Lenin como divindade, mas colocando o sistema comunismo como a divindade no lugar de Deus, e copiou todo o sistema da Igreja Católica. O que arrebenta, porque a gente vê que a Igreja Católica está há 1700 anos na mesma matemática, na mesma linha, e doutrinando, e explorando, e destruindo muitas culturas. Agora não tanto, porque justamente a informação flui muito, muito mais rápido. Mas a Igreja Católica do século IV, onde ela foi criada, até o século VII e VIII, eles iam para a guerra e para ganhar território. A Igreja Católica ela não cresceu de maneira radial por seus resultados, pela sua divindade fazendo um bom trabalho, né? Entenda o bom trabalho como realizando realmente. Então, eles ganharam os territórios de forma militar, indo para a guerra, ganhando. Existem histórias absurdas, de tipo cercos de cidade que duraram mais de ano, praticamente matavam as pessoas de fome até conquistar aquele território. Não estou pedindo para você aceitar a minha ideia, estou pedindo para você entendê-la. Apenas isso. A gente tem sistemas ditatoriais, onde o povo paga a conta, onde o povo sempre vai ser o mais sofrido, onde o povo sempre vai ser apenas a gasolina. O povo vem, entra num tubo queimado, sobra só o suquinho lá do nada do povo e sai pelo escapamento que sobra. Exatamente isso que eu vejo nos dois sistemas. Vendendo de um lado a igualdade para o povo e do outro lado vendendo a vida eterna no paraíso. Desculpa, muitos de vocês que estão assistindo isso podem ficar bravos comigo, não tem problema algum. Mas infelizmente eu tenho que mostrar a minha visão, eu tenho que mostrar como pode acontecer, como já não é que pode acontecer, né? Na verdade acontece há 1700 anos do lado da Igreja Católica,
e há mais ou menos 150 anos com a questão do comunismo. Eu não quero que você agora vire ateu ou agnóstico e venha para a direita não, não. Só quero que vocês façam as suas escolhas conscientes, aceitem os resultados e não se imponham aos outros como donos da razão ou que tenham a certeza absoluta. Porque isso realmente é o que fragiliza todo o sistema, né? A partir do momento que você se coloca como verdadeiro, como bastião da bondade, algumas pessoas podem não te ver assim. E isso é que realmente vai gerar. Então eu acho que assim, cada pessoa tem que ter a sua fé, sua escolha política, sem problema algum. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lado são os dados. São as ferramentas utilizadas. A gente já falou no vídeo 41 e 46 sobre o socialismo levado de maneira mais honesta, de uma maneira mais transparente, de uma maneira onde o povo realmente participe e analise e fiscalize os resultados. E é possível. Os exemplos estão aí hoje, gente. Não vou voltar a falar, mas o vídeo 41 e 46 fala sobre isso. A gente está numa época muito complicada. O povo, eu percebo que o povo está abrindo sua mente para os dois lados, tanto para a religião quanto para a política. Você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar nos dogmas que ele deixou, das palavras que ele deixou. O problema que a gente vai chegar é: quem conta a história de Jesus? Existiria Jesus sem o cristianismo? Sem a Igreja Católica fazer a Bíblia? Qual outra base histórica que a gente tem sem ser essa ferramenta que, na minha opinião, é uma ferramenta de guerra, de imposição, de dominação? Eu sei que eu posso não agradar a todos. Sei que muitos podem estar muito bravos comigo. Mas só saibam que eu vejo exatamente dessa maneira. E eu quero a liberdade máxima, não. Mas a liberdade em seu estado mais possível a todos vocês. A liberdade total e absoluta é uma imbecilidade. Mas eu espero que vocês tenham pelo menos a chance de entender que sempre vão tentar nos dominar, tanto pela religião quanto pela política. Obrigado a todos. Até a próxima.